Estamos aqui na nossa aula que eu considero a aula número 2, que vai fazer uma relação com a atomística, vai mostrar para nós um estudo mais aprofundado do átomo como ele é. A aula número 1 foi sobre modelos atômicos. Quero lembrar vocês que essas aulas são bem resumidas, é mais para que você tenha noção, para que você tenha as informações mais básicas e mais importantes. Seria ideal que você conseguisse guardar, salvar essa aula para que possa rever quantas vezes for necessário sempre que você tiver dúvidas, ok? Vamos lá? Então nós vimos lá nos modelos atômicos que o átomo ele tem uma estrutura padrão. Nele nós teremos então o núcleo muito minúsculo, pequenininho, positivo, porque dentro dele contém prótons e os prótons então têm essa carga positiva. Juntamente com os prótons compondo o nosso núcleo nós temos os nêutrons, certo? E na eletrosfera, que é a parte vazia que tem ao redor do núcleo, nós temos então os elétrons, que são as nossas subpartículas negativas. A eletrosfera ela tem camadas, ela tem subcamadas e os elétrons estão dispostos dentro de orbitais onde cabem sempre 2 elétrons dentro desse orbital. Nós temos 6 modelos atômicos, o modelo atual é o modelo de Schrödinger ou o modelo ondulatório, ok? Essa estrutura, então, nos apresenta as 3 subpartículas fundamentais do átomo, que é o próton, o nêutron e o elétron. Nós temos que saber a posição deles dentro dessa estrutura. Nós também temos que reconhecer essas quantidades de acordo com cada átomo, pois os átomos têm quantidades diferentes de prótons e nêutrons e elétrons. É isso que nós vemos em atomística, ok? Então, para compreendermos melhor o átomo, nós temos que estudar um pouquinho sobre os elementos químicos. Nós temos na natureza mais do que 100 átomos conhecidos hoje. Alguns são artificiais, outros são encontrados naturalmente, certo? Os átomos, então, eles são distribuídos, eles são estudados através de um instrumento muito útil para os químicos chamado tabela periódica. Aqui eu vou mostrar para vocês a minha tabela. Nela contém 118 elementos químicos já. Dentro de cada quadradinho desse, então, eu vou ter a representação de um elemento químico diferente, certo? Então, são 118 diferentes. Esses quadradinhos vão indicar para a gente 2 números muito importantes. Então, para fazermos esse estudo, essa análise da atomística, e fizerem perguntas para você, para que você saiba informações sobre cada átomo, você precisa, então, analisar estes quadradinhos, que vai trazer essa informação para vocês, certo? De 2 números, os quais eu vou já analisar, vamos analisar juntos aqui, ok? Então, eu peguei aqui o quadradinho do carbono. O carbono, na natureza, existem 4 tipos de carbono, existem vários tipos de átomos do mesmo elemento químico. Só do carbono existem 4. Eu peguei um deles para a gente fazer então o nosso estudo aqui. Peguei o quadradinho da tabela periódica, certo? Desse quadradinho do carbono que a gente vai analisar, nós temos um número maior e um menor. A proporção aqui é em torno do dobro, ó. 6, o outro número é 13. Geralmente dá em torno do dobro, certo? O número maior e o número menor, eles não têm posições aqui específicas. Podem estar um em cima, outro embaixo, os 2 do lado. Isso não é regra. Cada tabela periódica virá de uma posição diferente. Então, o que você tem que gravar é isso. O maior e o menor. Do número maior, nós vamos retirar algumas informações. E ele é chamado de número de massa, representado pela letra A, certo? Se te pedirem qual é o A desse carbono, você vai dizer que é 13. Por quê? Porque é o número maior. Mas o que o A representa? O que o número de massa representa? O número de massa representa tudo que nós temos no núcleo. Veja só, prótons e nêutrons. Não é o que nós temos lá no nosso núcleo? Então, tudo que está no núcleo vai estar representado através do número de massa, ou seja,
Dentro do núcleo desse carbono tem 13 partículas. Algumas são prótons, outras são nêutrons. A princípio eu não sei quais, não sei quantas, só sei que no total são 13, ok? E com a informação do número menor, o qual será chamado de número atômico, e a letra que vai representá-lo é a letra Z, então o número menor é sempre o Z ou número atômico. Este também vai trazer para a gente uma representação. O número atômico sempre nos dará o número de prótons. Sempre nos dará o número de prótons. Então, Z será sempre igual a P. Logo, se eu sei que aqui tem 13 e que o número de prótons é 6, eu consigo facilmente encontrar o número de nêutrons. Mas eu não vou mostrar para vocês por fórmula para achar os nêutrons. Eu vou demonstrar de uma outra maneira logo. Então, eu sei o número de prótons desse carbono, que é 6, é sempre um número menor. Esse número menor está exposto aqui na tabela periódica. A gente pode observar aqui, vamos pegar aqui mais de pertinho. A gente pode ver aqui, por exemplo, o cloro. O cloro, símbolo Cl, tem o número atômico, ou seja, número menor, 17. Logo, cloro tem 17 prótons no seu núcleo. Argônio, número menor, 18. Portanto, tem 18 prótons no seu núcleo. O número menor sempre irá dar o número de prótons que um átomo tem dentro do seu núcleo, ok? Continuando então, mas nós vimos também na aula de modelos atômicos que os átomos são neutros, eletricamente neutros. Se isso acontece, é porque o número de prótons e o número de elétrons precisa ser igual. Os átomos são neutros, logo o número de prótons e de elétrons é idêntico. Vamos pegar então e retornar aqui para esse nosso carboninho. Vamos colocar aqui, quantos prótons ele tem? Quantos prótons? Prótons é sempre o número menor, tem 6. Quantos elétrons ele tem? O número de prótons e de elétrons, a princípio, é o mesmo. O átomo é neutro, equilibrado, prótons e elétrons. Então, se ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons. E ainda nos falta saber, diante da estrutura, quantos nêutrons ele tem. Para saber o número de nêutrons, eu preciso utilizar do número maior, porque aqui dentro está o número de prótons mais o número de nêutrons, que é o que tem no núcleo. O número de prótons eu já sei, que são 6. Então, bastava eu fazer uma subtração. Essa subtração, para ela ficar mais prática, eu não precisar ficar decorando fórmula, aplicando em fórmula. Decorar você tem, para entender o que tem dentro do número de massa. Mas para calcular, você sempre fará assim, para encontrar o número de nêutrons. Número maior menos o número menor. Maior menos o menor, 13 menos 6, 7. E assim você determina qual é a estrutura para este átomo de carbono. 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons. Tudo através desses dois números da representação dos elementos químicos na nossa tabela periódica, certo? Então, recapitulando, pego o número maior, subtraio do número menor e vou encontrar o número de nêutrons. A gente já vai fazer um exemplo disso novamente, tá? Antes, vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer com um átomo se ele ganhar ou perder elétrons. Já que os elétrons estão aqui, na eletrosfera, eles podem absorver energia, tá? Ou perder energia e podem entrar e sair da nossa eletrosfera. Isso vai acontecer muito quando os átomos fazem as ligações para poder formar moléculas, certo? Eles ganham e perdem elétrons, principalmente moléculas chamadas iônicas, tá? Ligações iônicas, que vem desse nomezinho aqui, íons. Sempre que um átomo perde elétrons ou ganha elétrons, ele vai ser chamado de íon. Ele não está mais neutro. Agora, as suas cargas positivas e negativas não estão mais igualadas. O que acontece ou como é chamado um átomo
Quando ele perde elétrons, ele será chamado de cátion. Os cátions, eles têm a representação positiva. Por que um cátion é um átomo positivo? Porque olha só, o número de prótons e de elétrons inicialmente é neutro. Porém, se os elétrons saírem do átomo, saírem da eletrosfera, o número de prótons, que antes era igual, agora começa a ficar maior do que o número de elétrons. O átomo perde um elétron. Tinha 6, vamos usar o exemplo do carbono, 6 prótons, 6 elétrons. Ele começa a perder elétrons, então ele vai ficando positivo, não está mais neutro. Os elétrons estão saindo e a quantidade de prótons aqui, ó, vai aumentando. Vamos supor que ele perdeu um elétron. Olha, ele está agora mais positivo do que negativo, ele era neutro, mas agora não é mais. Se ele perde 2 elétrons, olha só, ele vai ficando positivo. Então, esta representação, para eu indicar que um átomo perdeu elétrons, eu vou colocar aqui no cantinho dele, vamos pegar aqui, ó, o átomo X, vamos colocar assim, ó, mais 3. Essa representação aqui está indicando que esse átomo X perdeu 3 elétrons. Como eu sei que ele perdeu? Porque ele está positivo. E quantos elétrons ele perdeu? Está escrito 3. Se não estiver escrito nada, é porque ele perdeu 1. Sempre que um átomo for positivo, tiver essa carguinha positiva no cantinho superior direito aqui, é porque ele virou cátion. O que significa isso? Perdeu elétrons. E por ele perder elétrons, ele vai ficando positivo. O contrário são os ânions. Ânions são átomos que ganham elétrons, ou seja, elétrons de outros átomos são inseridos na eletrosfera deste átomo. E essa quantidade que inicialmente era igualada, 6 prótons, 6 elétrons, começa a aumentar, ele começa a ganhar elétrons. Ele pode ganhar no máximo 4 e perder no máximo 4, mas então ele pode ganhar 1, 2, 3. Se ele ganha 3, olha só, ele tem 9 elétrons e 6 prótons, ou seja, ele não está mais neutro, agora ele é negativo, porque ele está ganhando cargas negativas. E esta representação agora, então, vai aparecer o sinal negativo no cantinho superior direito, inclusive trazendo suas quantidades. Se por acaso aparecer o átomo com essa representação, x menos 2, isso quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Os alunos reclamam, né? Falam que, nossa, fica ao contrário, né? Ele ganha e fica negativo. Sim, ele ganha, fica negativo, porque o que ele está ganhando é negativo. Ele ganha elétrons, e elétrons são negativos. Sempre que isso acontecer, ele vai ficar cada vez mais negativo. E sempre que ele perder, ele vai ficando positivo. Note que o número de prótons não se altera. Toda vez que você alterar o número de prótons de um átomo, ele vai se transformar em outro átomo. Mexer no núcleo é muito difícil. Você consegue então mexer na eletrosfera. Sai elétrons, vira cátion positivo. Entra elétrons, vira ânion negativo, certo? Esses são os íons, quando um átomo deixa de ser neutro. Vamos então dar uma recapituladinha rápida aqui, utilizando desse exemplo que eu trouxe para vocês. Ó, eu trouxe a representação do potássio. Nele nós temos 2 números, maior e menor, e com base nesses 2 você vai responder qual é o número de massa, qual é o número de prótons, número atômico, número de prótons, elétrons e nêutrons. Número de massa é sempre o maior, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, do lado não tem posição, e sim é o número maior. Número maior aqui, 39. Número atômico é sempre o menor, então 19. Número de prótons é o número atômico, é sempre o número menor, olha lá, 19. Número de elétrons, opa, cuida. Veja se ele não tem nada aqui no cantinho superior, positivo e negativo. Ele é um íon? Não, ele não é. Se ele não tem nada aqui, é porque ele está neutro. O que quer dizer estar neutro? Quantidade de prótons, quantidade de elétrons idêntica. Logo, se ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons, certo? Para calcular o número de nêutrons, lembra da regrinha que eu mostrei aqui? Eu pego o número maior menos o menor e já subtrai
para identificar o número de nêutrons, rapidinho. Então, 39 menos 19 vai me dar o número de nêutrons. Sempre faça assim, 39 menos 19, 20. Então, esse átomo de potássio, ele tem esta representação. No núcleo dele, ó, no núcleo P mais N, prótons mais nêutrons, certo? 39, ó, que é o número maior. Na eletrosfera, rodeando o núcleo, nós temos 19 elétrons. Se eu pedisse para você desenhar esse átomo, você teria condições, olha só, você tem a proporção aqui das suas subpartículas. Mais uma alteraçãozinha aqui só para a gente testar. Mas se esse átomo não está neutro e nele aparecer isso daqui, ó, mais 3, o que isso quer dizer? Sempre que aparecer carguinha positiva e negativa, está querendo dizer que esse átomo teve alteração, cuidado, apenas no número de elétrons. Prótons, nêutrons, A, Z, nada disso muda, apenas o número de elétrons. Mas o que aconteceu? Ele é positivo. Se ele é positivo, quer dizer que ele perdeu. Perdeu quantos? 3. Então, ele não tem mais 19 elétrons, agora ele tem 16. Porque 19 menos 3, sempre tem que fazer o contrário. Aqui tá mais, você faz menos. Porque o que isso quer dizer? Tinha 19 prótons, 19 elétrons. Perdeu 3, virou cátion. Perdeu 3, tinha 19, agora tem 16. Certo? E se não fosse assim, ó, menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um íon do tipo ânion, porque ganhou elétrons devido à sua representação negativa. Eu consigo identificar isso. É um ânion, ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? Ele ganhou 1. Ele tinha 19, certo? Tinha 19. Mas ele ganhou 1. Ele é um ânion, olha só, monovalente. Tem uma carga só. Então, ele ganha, tinha 19 e fica com 20. Isso quer dizer, então, que ele é ânion, que ele é íon. Cuidado, o número 1 não precisa aparecer obrigatoriamente. Se aparecer apenas mais ou apenas menos, quer dizer já que é 1, que ele ganha 1 ou perde 1, certo? Então, faça exercícios, pegue uma tabela periódica, faça propostas para você mesmo. Exercícios aqui, eles vêm ao contrário também, ele te traz o número de prótons, nêutrons, quer saber A, quer saber Z, enfim, quer que você identifique o átomo na tabela periódica, uma infinidade de exercícios para você treinar aqui. E para a gente terminar essa aulinha e terminar esse assunto aqui, né, eu trouxe aqui as relações internucleares. O que isso quer dizer? Relações entre átomos. O que um átomo tem igual ao outro? E o que eu posso associar nisso? Então, são 4 associações. Se você der uma lidinha rápida aqui, você vai ver que todas começam com o prefixo iso. Iso, olha, todo mundo é iso. Iso significa igual. São átomos, aqui eu tenho que comparar 2 átomos, 3, 4, 5 átomos, que vão ter características semelhantes. Muito fácil, sabe por quê? Porque está mostrando no nome o que ele tem de semelhante. Por exemplo, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Por exemplo, o carbono, como eu disse a vocês no início, tem 4 tipos de carbono. Tem o carbono 11, o 12, o 13 e o 14, mas todos são 6, ou seja, são isótopos. São átomos de um mesmo elemento químico, têm o mesmo número de prótons. Se eles têm o mesmo número de prótons, olha para mim, serão chamados de isótopos. Mesmo quantidade de prótons. O P está no nome e ajuda a gente a identificar. Agora, se eu vejo que 2 átomos, eu fiz lá, maior menos o menor, maior menos o menor, identifiquei o número de nêutrons dele, e os 2 têm o mesmo número de nêutrons, eles serão chamados, ó, mesmo número de nêutrons, de isótonos. Olha o M, ele aparece no nome, o que facilita muito, né? E ainda, se eu identifico que 2 átomos têm o mesmo número maior, ó, número maior é a representação do número de massa. Número de massa, que é indicado pela letra A, eles serão chamados de isóbaros. Isóbaros. E ainda, para terminar aqui, também muito fácil,
Se dois átomos possuem o mesmo número de elétrons, eu faço a contagem, vejo lá, olha, esse tem 17 elétrons e esse também, eles poderão ser chamados de isoeletrônicos. Olha aqui a expressão elétron aqui, ó, aparece no meio do nome. Então fica fácil da gente identificar. Isótopo, mesmo número de prótons, isótono, de nêutrons, isóbaro, de massa. E isoeletrônicos são os átomos que têm o mesmo número de elétrons. Reveja a aula quantas vezes for preciso, mas treine bastante que você vai conseguir entender bem certinho esse conteúdo.